Tá, eu queria voltar agora, avançar um pouco, né, nessa tua juventude, que você falasse um pouco da experiência já da Alessandra entrando na luta, né, quando você começou a se envolver com o movimento estudantil. Você acha que isso de alguma forma foi uma... Eu acredito, Álvaro, tinha uma ligação? Tem, porque assim, na verdade eu sempre busquei por justiça. Eu buscava justiça para minha mãe, mesmo sem conseguir. Eu lembro de um episódio, meu pai fazia muita violência psicológica com a gente, mas a violência física era diretamente na minha mãe. Meu pai não era de bater nos filhos, mas ele batia, ele agredia psicologicamente. Imagina, uma criança amedrontada sendo ameaçada de morte. Né? Talvez se ele desse uma surra ali naquela criança de cinturão, doesse menos do que aquele tipo de ameaça e temor. 24 horas, o tempo todo. Eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos que eu fazia planos de fuga quando eu ia dormir, por onde eu ia fugir, por onde eu ia sair, quando meu pai chegasse e quisesse nos matar. Né? Então isso para mim era uma coisa comum e que não é normal e não é funcional para uma criança. Claro. E aí eu sempre busquei justiça. Eu lembro que quando meu pai não estava bêbado, várias vezes eu debatia com ele. E eu cheguei a apanhar dele quando eu dizia que ele era covarde porque batia na minha mãe. Né? Então, mesmo assim, eu não me calava. Eu sempre briguei na escola por justiça, sempre quis ser representante de classe, participar de grêmio, esse tipo de coisa, lutar para que as coisas acontecessem de forma justa. E eu, quando entrei na universidade, eu vi ali grupos políticos lutando por justiça social, contra o aumento da passagem de ônibus, para que não se aumentasse o preço do bandejão. Tinha gente que só conseguia comer bem na universidade e tinha uma condição financeira muito difícil em casa, né? Então a refeição principal era ali no bandejão da universidade. A gente lutando para que a universidade não fosse privatizada, porque as pessoas que não tinham dinheiro não iam ter como pagar essa faculdade. Enfim, lutando por várias políticas públicas pela defesa dos direitos da mulher. E ali eu me encontrei, porque eu vi ali, aqui é meu lugar. Aqui eu encontrei um grupo de pessoas que luta para que as coisas sejam melhores para todos. Mas isso é interessante. Sempre gostou de política. Isso é interessante porque isso fala muito de uma regra, né? De quando você está num processo de sofrimento, ou você afunda de vez, ou você luta, né? Eu transformei minha dor em luta. Eu posso dizer que eu transformei minha dor em luta e por isso que eu digo, sempre que eu ajudo alguém, sempre que eu ajudo uma mulher, isso me cura também. Porque eu tenho as minhas dores, eu tenho os traumas que eu carrego. E na universidade eu me encontrei. Foi ali na universidade que eu verdadeiramente entrei na política. Fui do centro acadêmico, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal, fui vice-presidente da UNE, na gestão do Ricardo Capelli, que foi secretário executivo recente do Ministério da Justiça. E dali eu fiz concurso público. Eu sou jornalista formada, fiz concurso público para a Polícia Civil, também imaginava ali fazer um tipo de justiça. Não fiquei muito tempo na Polícia Civil porque eu fui chamada a ser secretária executiva de Estado numa secretaria que era de produção rural. Lá, meu trabalho principalmente era com a agricultura familiar, com os ribeirinhos e com as mulheres ribeirinhas, exatamente porque eu via uma invisibilidade. A gente não lembra no dia a dia, não se fala no dia a dia dessas pessoas que estão em comunidades rurais isoladas pela seca ou pela cheia. Naquela época não existia nem... Estava começando ali luz para todos, então... pessoas que não tinham acesso à energia, pessoas que nunca na sua vida tinham tomado um copo com água gelada.